É isso aí, gente amiga. Está começando aqui o nosso programa Política Urgente, através da TV RBTV, desse dia 11 de 2 de 2019. Hoje era para ser um programa como qualquer outro, que a gente ia debater, ia falar sobre questão em relação de política, mas infelizmente nós estamos perplexos e principalmente estarrecidos pela notícia que chegou aqui às nossas redações, cuja veio cometido por um acidente aéreo de helicóptero, a morte do jornalista e âncora do Jornal da Band, Ricardo Boechat. Então é com muito pesar que a gente comunica o falecimento do Ricardo Eugênio Boechat, ocorrido hoje em um acidente de helicóptero. Aqui ficam os meus pêsames e principalmente o meu externo em relação à família do Ricardo Boechat e de todo o grupo Bandeirantes de Comunicação, tanto onde o Ricardo Boechat tinha o seu programa matinal de rádio, como assim apresentava na bancada o jornal da Band. Aqui ficam os meus pêsames e fica aqui a minha solidariedade em relação a todos os profissionais que hoje já faz parte dessa emissora e principalmente aos seus amigos e apresentadores da mesma, como José Luiz da Atena, um grande amigo, como Dac Neto, como entre outros, porque são muitos agora e seria muito injusto eu não estar aqui comentando o nome de tais. Então fica aqui o canal Política Urgente hoje, nessa decorrência em relação a esse fato que hoje aconteceu. Vamos estar aí falando um pouco. A função de um jornalista é justamente reportar para as pessoas justamente notícias, ser os olhos da sociedade onde não tem olhos, ser o ouvido aonde não tem ouvido, é justamente levar os problemas, é justamente ser esse intermediador. Mas é muito duro quando um jornalista, assim como está acostumado a dar notícia, assim virá notícia. É muito duro a gente ver pessoas que a gente se espelha durante esse tempo todo, justamente ter uma vida assim ceifada, de uma hora para outra. Mesmo que seja por uma questão, relação trágico, como foi o acidente de helicóptero. Mas aprendemos a viver e a conviver e a admirar justamente tais profissionais que são únicos e diferenciados, porque ninguém é igual a ninguém. O fato do jornalista Ricardo Eugênio Boechat, ele é um único jornalista que assim reinventou justamente a forma de se fazer jornalismo. Para você ter uma ideia, hoje em relação ao mercado e principalmente não desmerecendo em relação aos outros jornalistas, é muito difícil você ver um jornalista hoje imparcial e principalmente um jornalista não vendido. E sabemos que tem jornalistas que desde quando são vendidos, que um deputado assim compra e coloca o mesmo como seu assessor, ou até mesmo uma emissora que desde quando está ali só para poder fazer e dar notícias de determinado grupo partidário ou até mesmo de determinado político. Fato direto é que você vê que as maiorias das emissoras e principalmente aglomerados de comunicação, assim os mesmos são arrematados, são adquiridos por tais deputados ou então alguém envolvido no mundo político.
Então, o que se fazia em relação à diferença do Ricardo Boechat é justamente essa imparcialidade e desde quando mesmo dava em relação aos outros jornalistas. Aprendemos sim a admirar. Eu tenho o prazer de ter em minha gama de admiradores e principalmente de influenciadores como pessoas que me influenciaram, justamente o Ricardo Boechat. Eu posso aqui estar citando alguns jornalistas que desde quando eu me miro, né, justamente para poder estar aí crescendo e muito mais ainda. Raimundo Varela. Raimundo Varela, um grande comunicador cuja assim eu tenho uma grande estima e admiro muito em relação ao trabalho dele. E eu aprendi a crescer, a ver justamente vendo assim como fundador do Balanço Geral, quando era praticado às 6 da tarde, ou conhecido às 18 horas da tarde, conjunto Fernando José, que há muito tempo depois virou o prefeito da cidade de Salvador. E naquele tempo se fazia junto a equipe, né, o Fernando José, o Raimundo Varela, tinha o Zé Bim e o Geraldão, o chamado Geraldo Rocha, o Geraldão, e cuja hoje todos estão aí. O Raimundo Varela ainda continua à frente do Balanço Geral amanhã, que começa a partir das 6 horas na Rede Record. Eu sou daquele tempo de Afanásio de Azarde, o Homem do Sapato Branco, Antônio Tilemon no rádio, e entre outros. E desde quando a gente que é jornalista ou até mesmo segue nessa linha de rádio, a gente aprende a admirá-los e tentar buscar um pouco da essência cuja os mesmos colocam diariamente. Eli Coimbra, Ed Carlos Nascimento, na Rádio Sociedade da Bahia, Gil Gomes, no Rio de Janeiro, Wagner Montes, na frente, que comandou bastante o Balanço Geral. E não poderia faltar justamente esse grupo seleto, justamente de jornalistas, justamente ele, Marcelo Rezende. Então sabemos que hoje o céu, e digo assim, lá em cima estão a nata dos melhores jornalistas e cuja passou aqui pela terra e deixou o seu legado. Marcelo Rezende e Ricardo Boechat. Eu acho que nessa hora, que assim quando Deus justamente fala assim, eu vou passar em minha seara e vou fazer uma ceifa em relação e colher os melhores frutos que desde quando foi assim colocado em meu palmar, eu acho que ele escolhe de dedo justamente o que ele vai levar. Porque a gente como ser humano, a gente às vezes não consegue entender justamente uma pessoa que estava há minutos, há horas atrás, fazendo uma programação de rádio, onde ele transmitia o programa da Band News FM, tanto em São Paulo como horas mais tarde no Rio de Janeiro, voltando, assim segundo informações, voltando de um evento que assim eu mesmo foi ser palestrante ou foi intermediador. Na volta aconteceu esse fatídico acidente de helicóptero que assim comemorou justamente a morte de Ricardo Boechat. Com muita dor, com muito pesar, e a gente aqui
A gente aqui do programa Política Urgente, que a gente dá essa notícia assim que pegou a gente de surpresa. É como a gente ter nossos ídolos e a gente colocar essas pessoas como ser imortal, e desde quando que nunca vai acontecer algo assim tão trágico. Isso serve para que a gente reflita a cada minuto, a cada momento, o valor da vida e que a gente possa viver a cada minuto, a cada segundo da vida, viver como se fosse o último. Independentemente de onde você esteja, o que você esteja fazendo, pegue seu telefone agora, ligue para a pessoa mais próxima e diga o quanto que você ama ela. Faça da sua saída em relação à sua casa para o trabalho matinal ou assim como o retorno, faça como um ato comemorativo de celebração da vida, porque assim, mesmo que a gente parta prematuramente, assim como partiu Ricardo Porchat, a gente vai partir com um sentimento de despedida, porque os planos da vida, aos planos de Deus, só Ele sabe, a gente desconhece. Aqui fica esse que os fala, Robson Brazes, e a nossa solidariedade ao grupo de comunicação Bandeirantes e aos caros amigos José Luiz da Atena, o Miguel, o Joel da Atena, a todos da Band Bahia e também de todas as praças da Bandeirantes em todo o Brasil. Aqui fica o nosso sentimento de luto também. E hoje, nesse dia 11, o programa Política Urgente assim se encerra nessa grande homenagem que fazemos ao nosso amigo Ricardo Porchat, e com muita dor e com muito pesar. Estávamos discutindo, inclusive, com o comandante do Bombeiros do Rio, o Coronel Robadei, e no momento em que nós estávamos entrevistando o coronel, saiu a notícia no Globo, do Lauro Jardim, de que aquela unidade onde estavam abrigados os meninos não tinha alvará dos bombeiros. O Flamengo mantinha uma instalação não vistoriada pela autoridade que lida com as questões de prevenção de incêndio, né, e de
emergências em caso de incêndio, vendo se em vez de uma porta tem que ter duas, em vez de um disjuntor com tal capacidade elétrica tem que ter outro, se a janela pode ser removível ou não. Enfim, a autoridade ali não se pronunciou. Ainda assim, o Flamengo, como milhões de outras instalações no país, funcionava com seus alojamentos nessas condições, e o próprio Coronel Robaday, na entrevista, colocado diante dessa questão, confirmou que a inspeção não tinha sido feita, portanto a licença não tinha sido dada pelos bombeiros, e justificou, ou melhor, tentou justificar este funcionamento nestas condições, sem esta chancela, como consequência de uma burocracia que os próprios bombeiros têm dificuldade de administrar. As licenças demoram demasiadamente, as instalações vão sendo concluídas nas suas construções e começam a ser